para aquela região. A Lapa, no caso aqui, que nós estamos na prefeitura da Lapa, ela está na fronteira com a Serra, na fronteira com o Pinheiro, na fronteira com, né, com os vários bairros da Zona Norte, com Pirituba, né, com Casa Verde, pega um pedacinho talvez, mas com freguesia do Ó. Então nós temos aí uma articulação, sem contar que a Lapa também está em fronteira com Osasco, né, que implicaria também essa série de articulação com os outros municípios. Bom, resumindo a história, quando a gente discutiu os planos regionais e aprovamos, discutimos aquilo, nós estamos falando de subprefeituras que podem chegar hoje a quase 600, 650, 700 mil pessoas, ou subprefeituras menores do que isso, né, 250, mas todas as subprefeituras de São Paulo são do tamanho de um município de médio para grande, em qualquer lugar do mundo. Se for para a Alemanha, por exemplo, um município de 700 mil habitantes, como é a nossa prefeitura de São Paulo, é um grande município, tá certo? Porque os municípios, né, têm uma realidade menor. Então, nós estamos falando disso. Então, nesse momento, e nós percebemos no próprio processo de elaboração, o processo participativo de elaboração da subprefeitura, que era necessário que existissem instâncias numa escala menor, nós estamos falando aqui de escalas, né? De escala metropolitana, municipal, a subprefeitura e uma escala menor. Então, a lei 13.885, né, que é a lei dos planos regionais, estabeleceu que a cidade deveria ser abairreada. Né? O que significa abairreada? Significa estabelecer os limites dos bairros por lei ou por decreto, aí é uma questão que precisaria estar definida, para que a gente pudesse ter unidades menores em planejamento. Né? Há aqueles que, né, o Policy inclusive chegou a referir a isso, aqueles que entendem que a gente já deveria aproveitar a estrutura que já está regulamentada, que é dos distritos, tá certo? Utilizar a estrutura do distrito como uma unidade de escala menor, porque é muito difícil, né, definir os bairros, até onde vai a Pompeia, tá certo? Qual é o limite entre a Pompeia e a Vila Romana, onde é que fica o limite entre a Pompeia e o Sumaré, etc, etc. Esses limites não são fáceis de serem definidos e a nossa história, né, os nossos bairros não foram constituídos de maneira planejada. Então, eles surgiram de loteamento. Então, Pompeia vem da Vila Pompeia, lá em 1914, né, quando foi aberta a Vila Pompeia, definido esse parcelamento. Então, o bairro Pompeia é aquele loteamento da Vila Pompeia de 14, ou ele envolve mais região. Então, essa questão é uma questão complicada e tem muita gente que considera que é impossível fazer esse abairramento. Então, nós devemos já achar uma estrutura que existe, que é do distrito. Então, essa é uma questão fundamental. O que é o plano de bairro? Então, o plano de bairro vai ser o plano que vai trabalhar numa escala menor do que a escala da subprefeitura, né, e vai trabalhar com aspectos de caráter mais local. Né? Por quê? Porque nós temos problemas concretos, né, no dia a dia dos nossos bairros, né, de várias naturezas que não temos tempo para desenvolver, né, mas eu acho que essa é uma questão que nós podemos até conceituar melhor, avançar na conceituação. O que deve ser definido na escala do bairro, o que deve ser definido na escala da subprefeitura, né? Ou o que deve ser definido na escala do... Mas, evidentemente, essa escala é uma escala importante. Entre as várias questões que estão colocadas, uma delas que é muito importante é exatamente o uso e ocupação do solo. Né? Por quê? Porque é uma coisa que interfere muito diretamente. Então, a questão do uso e ocupação do solo dentro né, dos bairros, hoje é um assunto que polemiza e polariza a sociedade em vários aspectos. E, a lei de ocupação do solo necessariamente é uma lei, tá certo? É por isso que ela está, a lei hoje em vigor, a lei 13.885. Né? Esta lei, ela precisa ser pensada de maneira mais ampla. Seria muito difícil de pensar que cada bairro vai fazer o seu zonamento individual, de maneira individual. Mas o plano de bairro pode estabelecer e fazer a discussão sobre a questão do zonamento daquele bairro, que depois vai ter que ser compatibilizada no conjunto da subprefeitura e no conjunto da cidade. E a escala do bairro é uma escala apropriada para o debate público, porque a grande questão é de falar de participação. O que é a participação num município de 11 milhões e 400 e 300 mil pessoas? Né? Eu, por exemplo, coordenei alguns planos diretores municipais. Taboão da Serra, 220 mil habitantes. O município foi dividido em 10 pedaços para
fazer o processo participativo. Certo? 10 pedaços para um município de 220 mil. Se a gente fosse fazer isso em São Paulo, 210, certo? Pois é. Quer dizer, seria, no caso de São Paulo, o que significaria isso? Significaria debates, né, uma infinidade de debates, que depois, para poder conjugar isso. Então, mas de qualquer maneira, o debate no âmbito do bairro é um debate que atrai mais a população. Quanto menor a escala, maior a participação, porque as pessoas querem muito discutir o seu espaço. E o plano de bairro tem que tratar de, além dessas questões que só se polarizam, como a questão do orçamento, tratar de coisas muito concretas. A questão da urbanização, a questão, né, das calçadas, a questão de como garantir o atendimento nas redes de serviços sociais, né, a questão das áreas verdes. Então, nós temos uma série de assuntos que são de caráter eminentemente local e que precisam ser trabalhadas nessa escala. Eu acho que nós temos aí um grande desafio na próxima etapa, que é o desafio de pensar planejamento, de pensar uma nova etapa do processo de planejamento com essas escalas todas, ver como essas escalas se articulam, desde a escala mais geral do município, que precisa, né, ter uma diretriz atualizada, né, para a cidade como um todo, e as várias escalas. E é claro que o ideal seria a gente ter ido do plano geral para o plano regional, seria ter tido um plano de bairro para agora voltar a uma outra escala lá, ter esse processo. Quando nós não tivermos, nós provavelmente vamos ter agora um processo de discussão, né, que simultaneamente se discute as serviços gerais da cidade e ao mesmo tempo a sociedade vai fazer esses debates, né, que estão cada vez mais sendo mobilizando a população, que é o debate que nasce do local, que é muito positivo, né, e isso certamente deve lançar aí a cidade com um desafio enorme, que é ela pensar o seu futuro a partir do processo participativo nessas várias escalas.